Oi, aqui é a Steph do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre pressão de vapor? Então vamos lá. Antes de a gente entrar em pressão de vapor, vamos entender um pouquinho sobre os estados físicos. A gente sabe que existe os estados físicos sólido, líquido e gasoso. Mas o que acontece? Qual é o nome dos processos que acontece quando a gente transforma um no outro? Então vamos lá. Quando a gente sai do sólido para o líquido, a gente lembra lá, é fusão. Beleza? É um processo de fusão. Do líquido para o gasoso é o processo de vaporização. Beleza? Mas e o inverso? Quando a gente quer passar do gasoso para o líquido. Aqui, ó, deixa eu botar essa setinha agora em laranja. Do gasoso para o líquido é a nossa condensação, que a gente vê sempre quando está chovendo. Condensação. Beleza. Quando a gente sai do líquido para o sólido, é a nossa solidificação. Solidificação. Beleza? Mas e agora quando a gente sai do sólido para o gasoso? É a nossa sublimação. Só que esse processo de sublimação, ele vale tanto para ele vale tanto para a saída para a transformação do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido, beleza? E uma coisa muito importante é que todas essas passagens de sólido para líquido, líquido para sólido, líquido, gasoso, gasoso e líquido, elas visam sempre o equilíbrio dinâmico do sistema, beleza? Então é muito importante lembrar que esses três estados, eles buscam sempre o equilíbrio, tá? Então vamos lá. A nossa pressão de vapor, aqui ó, a nossa pressão de vapor, ela vai ser explicada, já que os nossos processos buscam sempre o equilíbrio, ela vai ser explicada da seguinte maneira. Vamos pensar aqui ó, numa garrafa de água que você tem em casa. A gente tem água, mas quando a gente pega a garrafa, a gente para e olha assim, analisa ela, você afirma o quê? Você fala que só tem água ali dentro. Mas isso está errado. Está errado por quê? Porque existem as molequinhas de água que estão no estado líquido aqui, mas existem também molequinhas de água que estão no estado gasoso dentro dessa garrafa. Só que, por que existem essas moléculas de água no estado gasoso nessa parte vazia? Porque existe um ciclo, aqui ó, um ciclo gás e líquido. Como eu falei para vocês, que as coisas buscam sempre, essas transformações buscam sempre o equilíbrio dinâmico, existe um ciclo de gás e líquido acontecendo dentro dessa garrafa, só que ele é muito rápido e a gente não percebe isso visualmente com o nosso olho, tá? Então vamos lembrar, por exemplo, sei lá, dos dias chuvosos, que a gente tem sempre aquela poça no chão, uma poça enorme no chão, mas aí conforme vai passando o tempo, você vê que essa poça sumiu. Ou seja, a estrada secou, você já tem a estrada normalzinha. Por quê? É justamente esse sistema de gás e líquido, só que agora a gente pega um sistema fechado e passa para um sistema aberto, que no caso é o nosso universo, universo no sentido de mundo. Por quê? Essa pocinha que estava aqui antes, por causa da temperatura, ela entrou no estado de gás, beleza? Então vamos lá. Quando esse gás e esse líquido eles estão em equilíbrio, como eu falei com vocês, esses sistemas buscam sempre o equilíbrio. Daqui o equilíbrio. Ele faz com que essa pressão, esses gases que estão aqui, eles fazem uma pressão em cima dessa água. E essa pressão que eu estou falando para vocês é justamente essa pressão de vapor. Então vamos lá, vamos definir essa pressão de vapor. É a pressão que um gás exerce quando está em equilíbrio dinâmico com a fase de líquida ou sólida. No caso aqui a gente está falando da fase líquida, beleza? Agora vamos entender quais são os fatores que influenciam nessa pressão de vapor. O primeiro fator que a gente vai falar são as interações intermoleculares. É um fator muito importante. Essas interações intermoleculares são as formas como as moléculas dos compostos interagem entre si, beleza? Então,
A gente não está falando que a pressão de vapor aumenta a vaporização? Lembra que eu falei lá daquele sisteminha de água, a poça, etc? Então, se o composto ele é formado por ligações de hidrogênio, por exemplo, que são ligações muito fortes, vamos, sei lá, botar aqui água. Se o composto que a gente está falando possui ligações de hidrogênio, ou, sei lá, o hidrogênio ligado a F ou N ou O, que são as nossas ligações de hidrogênio, a gente sabe que vai ser muito difícil a gente quebrar essas ligações para fazer com que essa substância passe do estado líquido para o estado gasoso, certo? Gasoso. Então a gente sabe que, dependendo do tipo de ligação que exista nesses compostos, nessas substâncias, a gente vai ter uma pressão de vapor maior ou menor, beleza? Então vamos escrever aqui, ó, por exemplo, vamos falar das nossas 3 ligações, das nossas 3 forças intermoleculares, que são muito importantes. A gente tem a ligação de hidrogênio, a gente tem a dipolo-dipolo e a dipolo induzido. Ó, dipolo induzido, beleza? A ordem de força entre elas, botando da maior para menor, é essa aqui, ó. A gente tem que as ligações de hidrogênio são maiores, mais fortes que as ligações de dipolo-dipolo, e as dipolo-dipolo são mais fortes que a nossa ligação dipolo induzido, tá? Então, o que a gente pode entender com isso? Que quanto maior for, aqui ó, quanto maior for as forças intermoleculares das nossas substâncias que a gente está analisando, menor será a nossa pressão de vapor, beleza? Porque a gente vai ter uma dificuldade maior, como eu falei, de quebrar essas ligações dos compostos para poder fazer com que elas passem do estado líquido para o estado gasoso, sacou? Essa é a primeira propriedade que interfere na pressão de vapor. A segunda é justamente a temperatura, que é o que a gente vem falando há mó tempão. Lembra quando eu falei para vocês desse ciclo? Vou pegar de novo a nossa garrafinha. O nosso ciclo de gás e líquido. Ó, gás e líquido. Lembra desse ciclo que eu acabei de falar com vocês? Então, a gente sabe que esse sistema tende sempre ao equilíbrio dinâmico, que é o que a gente vem falando desde o início da nossa aulinha. Então, quando a gente aumenta a temperatura, aumenta aqui, ó, a temperatura a qual esse sistema está submetido, a gente aumenta também a pressão de vapor. Sacou? Porque as molequinhas que estavam antes no estado líquido, elas começam a ficar super agitadas. Elas falam assim, meu Deus, tá muito quente, tá muito quente. Aí o que acontece? Elas passam pro gás, pro estado gasoso, sacou? Então o que acontece? A quantidade de gás que tá aqui, ó, vai só aumentando, ó. Porque o quê? Essas molequinhas vêm pro estado gasoso. Então aqui aumenta, e essa temperatura, porque a gente vai ter uma quantidade de moléculas gasosas maior do que a quantidade de moléculas líquidas, então essa pressão vai só aumentando, beleza? Bom, eu acho que por isso, acho que a gente vai terminar por aqui. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!